está recebendo a todos. Bom, esse ano nós estamos falando dos postulados sagrados de Umbanda. É sempre oportuno dizer que no ano passado nós falamos dos 10 princípios, só que na visão do Caboclo das Sete Espadas, segundo a psicografia do mestre Arapiaga. Esse ano nós estamos falando dos 7 postulados na visão do mestre Apacali, que é o Odrofo da Mata e Silva, que foi o fundador da Umbanda do Nordeste. O que é importante para que a gente possa, baseado no que a gente está propondo aqui conversar, saibamos que todos os princípios, tanto quanto os postulados, eles podem ser interpretados em 3 linguagens diferentes. E quando nós falamos em 3 linguagens diferentes, nunca é demais a gente relembrar, né, que uma está bem próxima de nós, a outra ela é intermediária e existe uma mais avançada. E dentro dessa premissas, né, básicas, precisamos entender que na condição de seres espirituais encarnados, a gente ainda não alcança com a perfeita e absoluta realidade todo o processo espiritual conforme deveríamos alcançar. E isso se dá por quê? Porque nós, em espírito e essência, estamos transvestidos, né, de 7 corpos, de 7 vestimentos, né, que precisaram né, ser adaptados às dimensões. Então essa que nós estamos aqui é a mais densa. É como se a gente tivesse com 7 roupas, né, que obnubla a nossa consciência dessa percepção espiritual. Quando nós falamos dos postulados ou dos princípios, a intenção é que a gente desperte a sintonia com as virtudes espirituais, com os atributos espirituais, que foi algo que nós falamos muito aqui ano passado. Nós já iniciamos falando dos postulados, do primeiro postulado, que diz respeito a Deus Pai. Explicamos para vocês no último encontro que nós somos da mesma origem de Deus, mas nós não somos parte de Deus. Se assim fôssemos, nós seríamos perfeitos. Não há como a gente justificar a nossa imperfeição ao argumento que nós somos um fragmento, um pedaço, né, da perfeição divina. Como que você pode tirar um pedaço de uma perfeição e ele ser imperfeito? Então nós não compactuamos com essas premissas afirmativas religiosas de outros vertentes. Se vocês entenderam isso, nós podemos avançar para o segundo postulado. Aí dizemos respeito, né, à origem dos espíritos. E quando nós falamos da origem dos espíritos, quem esteve nos acompanhando aqui ano passado vai se lembrar que nós falamos que, baseado naquela explicação bíblica, para facilitar o entendimento de todos vocês, quando lá dizem, né, nos escritos sagrados, que na casa do Pai há várias moradas, nós distinguimos 2 delas. Um que a gente chamou da morada de Deus e um outro da morada dos homens. O Orum e o Aie, né, como é conhecido nos cultos afros brasileiros. Então, Orum e Aie, a parte onde vive o mundo dos espíritos e a parte onde vive o mundo dos homens. Só que o que a gente chama de mundo, na verdade, geometricamente seria uma divisão onde tem espíritos puros, isentos de corpos de manifestação, e o mundo de carne, onde tem espíritos transvestidos de corpos de manifestação. Entenderam isso? Então aquele mito bíblico que fala que nós somos expulsos do reino, do jardim do Éden, e o jardim do Éden para nós é o reino virginal, onde só existem espíritos puros. Todo mundo que está do lado de cá vai se tornar um dia um puro espírito, mas num processo de assimilação evolutiva. À medida que forem ampliando a consciência, vão se destituindo desses corpos criados para estarem aqui na condição de manifestação física e vão voltar para a pátria de origem, que é o reino virginal, de onde todos nós viemos. Então, no sentido dos postulados, segundo a visão do Pai Mata, a origem dos espíritos, ela é da mesma fonte da divindade. Isso não quer dizer que se nós viemos da mesma fonte, nós somos parte da divindade. Aí explica a coeternidade nossa, como espírito, para com a divindade. Ok? Difícil isso, né? Então vamos avançar mais um pouco. Quando nós falamos da origem dos
espíritos, talvez hoje a grande discussão no meio religioso, em especial nas escolas esotéricas, é tentar explicar a origem masculina e a origem feminina, que não se confunde com eterno masculino e eterno feminino. Então a manifestação em corpos já é a maternidade. Marista, não estou entendendo o que você está falando não. Então eu vou facilitar. Eu vou pegar um exemplo para ficar mais fácil de vocês entenderem. Existem espíritos que são eternos passivos, que têm a sua origem espiritual no sentido feminino, como nós entendemos aqui na matéria, que podem se transvestir do corpo masculino no processo evolutivo e vice-versa. Qual que é o maior exemplo de todos esses? O próprio Chico Xavier. Era uma alma feminina, mas que em muitas manifestações provou das duas formas evolutivas para que pudesse adequar os seus aspectos em espaço e tempo. Então, ele teve que adequar, né, a condição espiritual à manifestação de experimentação espiritual na forma. E aí a necessidade do espírito pode às vezes pedir, de acordo com a manifestação que lhe é exigida, uma adequação àquele processo evolutivo. Bom, então a origem dos espíritos, o que eu queria guardar, que vocês guardassem hoje, sem a gente entrar em muitos detalhes, eu vou voltar, isso é só um aspecto introdutório, né, desse segundo postulado na visão do Pai Mato, que nós viemos da mesma origem da divindade, mas nós não somos parte dela. Se vocês guardarem isso, eu estou satisfeito. E aí, o que nós precisamos entender é que a criação desses corpos de manifestação é a perfeição da divindade em nós, mas que reflete de acordo com as nossas tendências vibratórias na própria manifestação dimensional. Então eu posso ser um espírito mais ou menos esclarecido, e a partir do momento que eu exteriorizo essa minha individualidade, baseado no meu livre-arbítrio, são as minhas escolhas, eu começo a polarizar as minhas afinidades, e os meus atributos começam a transparecer através das minhas virtudes, ou não. O processo evolutivo é a adequação na busca dessa essência, que é a nossa originalidade espiritual. E as nossas tendências humanas são meios, né, que nos facilitam a compreender qual é essa origem. Então, olha só. O segundo postulado, segundo o Pai Mato, dizia, num exemplo bem metafórico dele, que nós somos como se fôssemos centelhas espirituais, mas que para sermos alimentados precisamos da excelsa mente divina a nos conduzir num processo de retorno à nossa casa de origem, ou à nossa redescoberta da própria individualidade espiritual. Isso eu falei muito aqui ano passado, que eu falei que o processo evolutivo tem um fator primordial, que é nos colocar em sintonia com a nossa cidadania espiritual, que é a essência, que não se confunde com todas as perfeições, com todo o nosso crescimento na experimentação humana. Então eu posso valorizar o amor na condição humana, para que nesse processo contínuo de assimilação do amor humano eu consiga atingir o amor divino. Então o amor divino é um atributo espiritual, mas eu vou precisar me experimentar nas várias nuances dessas vertentes, né, dos atributos espirituais, para que eu possa me aquilatar ao ponto de encontrar a minha própria individualidade em coexistência com a divindade. Nesse momento eu sou um ser individual, meu livre-arbítrio me dá características pessoais que me permite escolher fazer o que eu quiser. Vai chegar um momento que a gente vai estar tão afinado com a divindade que não vai existir esse ser ou não ser, que a gente passa a ser um com Deus. Nesse momento nós somos um ser unitário, individual. E na busca do retorno à essência sagrada está aí, né, o nosso processo de individuação, só que no âmbito coletivo, que no reino virginal é a coeternidade. Bom, então a origem espiritual de todos nós é da mesma fonte. Nós vemos todos do mesmo lugar. O que cria as nossas afinidades, as nossas individualidades, é um dos atributos dados à divindade a nós, que é a liberdade de escolha. É as nossas afinidades, as nossas polarizações, que vão nos oportunizando
avançarmos no espaço e tempo até que a gente consolide a nossa realidade espiritual. E aí eu volto a insistir aqui hoje para encerrar, porque eu preciso ainda falar sobre uma outra coisa mais. Por mais evoluído que eu esteja na condição humana, eu ainda sou um reflexo pálido da identidade espiritual que todos nós temos. Então, se vocês conseguirem imaginar aí, o espírito humano mais evoluído que já passou pela Terra, na manifestação dele material aqui, não é nem um reflexo da verdadeira identidade desse espírito. Algumas pessoas gostam muito de usar o Albert Einstein, né? Foi um gênio da física. Mas aquilo que ele manifestou ali foi uma racionalidade humana. Mas talvez muito pálido fosse em relação ao próprio espírito dele. Não vou nem chamar aqui Jesus, que é um logos, né? Considerado por muitos escolas, mas que é o tutor do nosso planeta e o condutor de todo esse rebanho, né? Que nós chamamos aqui de humanos. E detentor do sistema solar como condutor primeiro, como o primeiro espírito que se ascendeu a Deus. Então é ele que vai nos conduzir dentro desse sistema solar. Só que a gente não pode esquecer que o sistema solar está ligado a uma galáxia está ligada a uma Via Láctea e assim por diante. Até que a gente esgote toda a forma inteligível, né, da gente se imaginar a matéria manifestada. Então no reino virginal, que é a nossa prata de origem, não existe matéria. Existe apenas espíritos puros. E todos nós que estamos de cá vamos nos purificar pela evolução para retornar à casa de Deus. Bom, eu queria, nessa forma introdutória, já iniciarmos o nosso bate-papo no postulado, mas eu não poderia perder a oportunidade de falar sobre 13 de maio, né? Foi ontem, dia 14. E eu sempre, quando tenho a oportunidade, eu gosto de trazer aqui, né, para que a gente possa valorizar os aspectos, né, que são os ensinamentos da casa, a fala de alguns dos mentores, né, que se manifestam aqui e que nós temos aprendido muito com eles. E quando se fala em 13 de maio, se fala em senzala, se fala de preto velho, se fala de mãe velha, se fala dos pais velhos, que são os anciões espirituais do ponto de vista da nossa fé religiosa. E nós temos, né, somos agraciados por termos em nossa companhia o Padre Benedito, como outros pretos velhos que integram a casa. Mas tem uma frase que eu nunca deixarei de falar aqui, toda vez que eu me lembrar do 13 de maio. Ele nos ensina, lógico, como um dos falangeiros, que é o Pai Serafiel, que segue a ordem, né, do Pai Benedito, mas trouxe uma frase que ela repercute sempre quando eu lembro de 13 de maio. Não dá para me falar aqui toda a lição, né, porque parece que são 2 ou 3 páginas, mas esse fragmento faz parte dessa fala dessa entidade. E ele diz, né, que entre a liberdade e o cárcere existe uma linha tênue chamada verdade. Justamente, né, vontade. E é justamente esse é o ponto das nossas buscas. E quando a gente fala de 13 de maio, todos nós lembramos o martírio, né, que os negros escravos sofreram, como símbolo da libertação. E aí nessa lição ele fala que nós ainda não perdemos o espírito de senzala. Então lá ele diz nessa lição, né, que existem muitos brancos de almas negras e muitos negros de almas negras. E aí ele justifica, né, que nós ainda estamos num processo de nos desvencilhar, né, dos laços e algemas do passado, que é esse espírito de senzala que habita em nosso espírito. E aí nos coloca em reflexão profunda, para que a gente possa de fato tentar interpretar o que essa entidade quis dizer. E nós, dentro daí dos nossos bate-papos de terça-feira, a gente vem aprendendo que podemos interpretar a fala sempre de 3 formas. Uma linguagem androgônica, que é essa literal, né? A entidade fala de forma literal, você vai interpretar de forma literal. Uma linguagem relativa, que sai daquela literalidade da forma como a entidade verbalizou, e a gente amplia o leque de entendimento. E existe uma linguagem mais avançada, que eu até, nesse momento, no exemplo que estou aqui dando, poderia ser chamado de linguagem espiritual. E aí fica a reflexão para nós, nessa oportunidade, já que hoje foi o 13 de maio, o quanto será que nós já nos libertamos do espírito de senzala? O que nos falta? Eu deixo para que cada um de vocês reflitam, né, sobre essa pergunta ao longo do encontro da noite.
E mais é isso, um bom rito a todos vocês, aproveitem bem, com a satisfação de ver as pessoas que a gente conhece há muito tempo. Então, seja bem-vindo, tá? E vamos ao rito, né? Saravá.